daqui é o opositor político russo Alexei Navalny, um homem que teve a coragem de desafiar o ditador Vladimir Putin nas eleições, perdeu, foi condenado, preso e enviado para a Sibéria, torturado e morto sob uma ordem direta da justiça russa. Em um processo que formalmente respeitou todos os critérios legais previstos pela legislação russa, mas que obviamente foi viciado por uma influência política direta do Kremlin. Nesse caso, os Estados Unidos interviram, aplicaram sanções contra a Rússia por causa dos abusos cometidos contra Navalny, que estão valendo ainda hoje. Essa foto aqui é do empresário e editor de Hong Kong, Jimmy Lai, o homem que teve a coragem de desafiar o regime comunista chinês e manifestar nas ruas de Hong Kong a partir de 2017 contra a mordaça do governo comunista de Pequim. Ele foi preso em 2020, foi forçado a vender todas as suas empresas e foi condenado por violar a Lei de Segurança Nacional da China. Nesse caso também o processo respeitou todas as regras, todos os preceitos jurídicos internos à República Popular Chinesa, mas não deixou de ser um processo ilegal. E também nesse caso, os Estados Unidos e outros países do Ocidente também decidiram intervir, protestando veementemente contra o governo chinês e os abusos cometidos contra Jimmy Lai e contra outros opositores de Hong Kong. Essa foto aqui é do prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, um político que ousou desafiar o atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e que poderia se tornar o mais ferrenho opositor do atual mandatário turco nas eleições do ano que vem. İmamoğlu foi preso nas últimas semanas sob ordem direta da magistratura turca, respeitando todos os critérios formais de um processo legal na Turquia. Ele foi condenado a uma série de penas, uma delas 1 ano e 8 meses de prisão por ter, abre aspas, insultado um promotor de justiça, fecha aspas. Com essa condenação, İmamoğlu não poderia se candidatar nas eleições, deixando o caminho aberto para uma nova vitória de Erdogan. Essa foto aqui é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal e poderia ser condenado a quase 40 anos de prisão por ter organizado um suposto golpe de Estado. Nesse caso também, os Estados Unidos decidiram intervir e o presidente Donald Trump enviou uma carta ao presidente Lula alertando de que se o processo contra Bolsonaro, que ele definiu como uma caça às bruxas e manifestadamente ilegal, não terminar, os Estados Unidos vão aplicar um tarifaço de 50% sobre as mercadorias exportadas pelo Brasil no mercado americano. Além disso, Trump exigiu que qualquer ingerência que ele definiu ilegal e secreta contra as redes sociais por parte do Supremo Tribunal Federal e mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes termine imediatamente, ou então os americanos acabarão aplicando o tarifaço contra o Brasil. Nesse caso também, os Estados Unidos não titubearam para intervir em relação a processos que eles consideram ilegais, mesmo se estão respeitando formalmente todos os critérios jurídicos previstos na legislação interna de um país. No caso do Bolsonaro, nem isso está acontecendo. Mas o governo brasileiro decidiu se trincheirar atrás da palavra soberania, acusando os Estados Unidos de ingerência indevida nos assuntos internos do Brasil e prometendo retaliar contra esta atuação da Casa Branca. Só que o governo Lula se esqueceu que ele mesmo, nas últimas semanas, ingeriu e muito nos assuntos internos de outros países, e inclusive em questões judiciais. Por exemplo, no caso da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção no seu país em um processo que derivou da Operação Lava Jato e envolveu a Odebrecht, empresa brasileira que corrompeu políticos peruanos, inclusive ela e o seu marido, mas o governo Lula
no dia após a condenação, não teve nenhuma dúvida e enviou um avião da Força Aérea Brasileira para prelevar nesta mulher de Lima, a trouxe para São Paulo e concedeu asilo político para uma condenada por corrupção em um país vizinho. Outro caso recente, há poucos dias o presidente Lula foi até Buenos Aires e fez questão de visitar em sua casa a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção também há poucas semanas. E não contente, Lula voltou para a embaixada brasileira e se mostrou para as câmeras e para os fotógrafos com um cartaz onde estava escrito Cristina livre, uma afronta para a justiça do país vizinho. Mas há casos também mais antigos, como por exemplo o asilo político que Lula concedeu ao terrorista italiano Cesare Battisti, condenado em seu país por uma série de assassinatos e que foi extraditado somente durante o governo Bolsonaro. Adivinha só, o dia seguinte ele voltou para a Itália, confessou todos os seus crimes e continua preso por lá. Moral da história, o governo Lula, que está se indignando, está se rasgando as vestes contra uma suposta ingerência dos Estados Unidos, fez exatamente a mesma coisa, ou até pior, poucas horas antes da chegada da carta de Trump, demonstrando mais uma vez para a opinião pública do mundo inteiro que para o PT a moral é sempre dupla.